Beleza. Gravando. Bom, então a Fernanda, é a nossa convidada especial de hoje. Ela é gerente sênior de recursos humanos do McDonald's, né, do Arcos Dourados, que é o grupo que controla o McDonald's Brasil. E ela tem 23 anos de experiência em recursos humanos. Nem parece, né? Mas e a gente decidiu te chamar porque ela foi nossa palestrante na HyperXP One, na nossa primeira missão da HyperXP, e ela fez uma apresentação sobre foi Employee Experience, né? Na verdade, fiz uma apresentação sobre como as grandes empresas trabalham seus talentos, sua gestão de talentos. Gestão de talentos, isso. Acabei falando um pouquinho sobre potencial, e desempenho e desenvolvimento. E aí ela ia começar a parte ali do PDI, mas acabou ficando um pouco apertada e a gente decidiu trazer isso porque realmente foi uma das coisas ali que mais gerou interesse das pessoas e é essencial, né? É essencial para desenvolvimento de qualquer profissional saber ter o seu plano de desenvolvimento individual. Então a Fernanda tem experiência em várias empresas, né? Alpagatas, né, Suzano. Deixa ela se apresentar aí. Enquanto isso, eu vou ficar cuidando aqui do chat. Não sei se todo mundo conhece o Zoom, mas se vocês não conhecem o Zoom, tem um chat aqui do lado. E Silvio, tudo bom? Boa noite. Então, tem um chat aqui do lado. Vocês deixem perguntas, dúvidas. A gente vai ter alguns momentos para trocar ideia, tirar dúvida ao longo da apresentação. Enquanto isso, eu vou dando assistência. Rodrigo, tudo bom? Conseguiu entrar finalmente? Tá? Então, tendo dúvida, manda chat, eu vou estar de olho aqui. E, Fernanda, seja bem-vinda. Vem junto. Pode compartilhar aí a sua tela. Obrigada. Eu vou dar um share aqui, então, na minha apresentação, para vocês poderem me acompanhar. Só um instante. Estão me vendo? Estão vendo a apresentação? O pessoal está me ouvindo bem? Como eu não vejo você... Estamos te vendo. A gente só não está falando. Não, tudo bem. E a apresentação também já está visível, né, Daniel? Tá ótimo. Tá ótimo. Então, pessoal, deixa eu falar um pouquinho com vocês. Eu vou me apresentar de uma maneira bem rápida. Eu aqui estou hoje represento o McDonald's na área de desenvolvimento de pessoas, então sou responsável por tudo que é desenvolvimento aqui no McDonald's Brasil. Atuo com foco também em planejamento de carreira, desenvolvimento de líderes, sucessão e diversidade, são os meus temas de maior interesse e também onde eu sou especialista. Eu tenho aí, na verdade ele falou 23 anos, mas eu já tenho quase 25 anos completos de experiência em recursos humanos e consultorias. Além disso, eu faço palestras, eu sou professora convidada da FGV, atualmente dou algumas aulas no mestrado da FGV de liderança. Atuo como coach, eu sou formada pelo Erickson College do Canadá e também atuo como mentora quando as pessoas me buscam, enfim, acabo fazendo também esse trabalho de mentoria. Então, sejam bem-vindos e hoje eu vou falar com vocês sobre como fazer um bom PDI. Acho que é um passo importante na carreira da gente falar sobre PDI. E eu gosto de falar de PDI, pessoal, fazendo uma provocação que eu acho bem cabível. Vocês lembram de uma passagem de Alice no País das Maravilhas, em que ela pergunta para o gato, né? Gato, pode me dizer qual o caminho que eu devo tomar? E, né, um momento que ela está um pouco perdida, e o gato pergunta para ela, isso depende muito do lugar para onde você quer ir. E a Alice diz, eu não sei para onde eu quero ir. E o gato responde com uma frase que a gente conhece bastante, se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Pessoal, quando a gente pensa em desenvolvimento, isso é uma grande verdade. Um bom plano de desenvolvimento começa com uma boa definição de qual é o seu objetivo, o que você está buscando. Se você não sabe o que você está em busca, o plano de desenvolvimento vai te levar para qualquer lugar,
pode até te levar sem querer até lá, mas provavelmente não levará. Então, eu costumo dizer que o primeiro passo para você ter um bom plano de desenvolvimento é você saber para onde é que você está indo, né? Qual que é o seu grande objetivo. E aí, com base nisso, é que eu quero falar um pouco com vocês sobre desenvolvimento. Vamos lá. Bom, para a gente fazer um bom plano de desenvolvimento, eu dividiria isso aí em 5 grandes etapas, e a gente vai falar de cada uma delas aí na próxima hora. E a primeira etapa é exatamente essa, é refletir sobre os seus objetivos, onde é que você quer chegar, em quanto tempo, quais são os marcos importantes dessa trajetória, para que você possa, então, desenhar os steps de desenvolvimento. E aí, só por aí já dá para perceber que o plano de desenvolvimento é um mecanismo vivo, não é algo que você vai fazer uma única vez e depois não vai olhar mais. Ao contrário, você vai desenhar e revisitar esse documento o tempo todo. É importante, após você desenvolver essa visão de mais longo prazo e desdobrar para o curto prazo, refletir sobre quais são as competências e a história que você já construiu até aqui, né? Porque você não está partindo do zero, a gente nunca está partindo do zero quando a gente fala em termos de desenvolvimento. A gente sempre já tem alguma coisa construída e a gente precisa resgatar essa história. Então, o passo 2 e o passo 3, se vocês olharem, eles têm a ver com isso, com você reconhecer quais são suas competências, seus conhecimentos técnicos, enfim, as habilidades e experiências que você desenvolveu até esse momento. Como que isso traduz os seus pontos fortes e depois também pensar um pouquinho naquelas questões que podem estar te limitando para você poder armar aí os seus planos de contenção dessas limitações, né? E é importante também a gente entender quais são as necessidades que você tem daí de se desenvolver daqui para frente. E, por último, desenhar esse plano de ação de uma maneira detalhada, e eu vou falar um pouco sobre isso com vocês, e para isso a gente eu recomendo, né, e trabalho com essa metodologia há bastante tempo, que é a metodologia do 70-20-10. Eu vou explicar um pouco para vocês agora. Então, como é que funciona essa metodologia? Essa metodologia eu gosto muito dela e tenho adotado por onde eu tenho passado, por uma razão muito simples. Essa metodologia não foi desenhada conceitualmente para depois ser enfiada na prática meio a forceps. Foi o caminho oposto. A gente tem o Michael Lombardo, que desenhou essa teoria a partir da observação de pessoas que tinham mecanismos de aprendizagem muito bem sucedidos. Então, essa observação deu para ele esse formato, né, que ele desenvolveu e muito brilhantemente colocou, ele chamou de 70-20-10. Então, vamos explorar um pouquinho o que significa. Bom, ele diz o seguinte: 70% da aprendizagem do adulto vem da experiência vivida, por isso que ele chama de experiência on the job. Então, é através das atividades que a gente desenvolve, dos projetos nos quais a gente se integra, das coisas que a gente realmente trabalha no dia a dia, que a gente aprende. Então, daí a gente já tira uma dica que se a gente faz sempre a mesma coisa, se a gente não se propõe desafios e um enfrentamento aí de questões mais complexas no nosso dia a dia, toda vez que a gente usa aquela famosa frase, eu não sou pago para isso, a gente está limitando as nossas experiências e os desafios de maior complexidade que a gente pode ter. Então, na verdade, o 70-20-10 parte exatamente do princípio oposto ao do não sou pago para isso, que é o princípio do tudo que vier de desafio, a gente topa e vai colocando na nossa experiência, porque isso vai engrandecendo o nosso papel diariamente. Então, trabalhar com projetos, atuar com equipes fora da nossa área de atuação, conduzir projetos de maior complexidade do que o nosso próprio papel é importante nesse processo de desenvolvimento. Além disso, tem mais 20% do nosso aprendizado que está focado em escutar os outros.
Então, isso depende de a gente também desenvolver um grau de abertura para estar atuando sempre com a escuta aberta e ouvir o feedback que as outras pessoas nos dão, o feedback que o ambiente nos dá, né? Qual é a evolutiva que os clientes dos nossos trabalhos nos dão? Se você é um empreendedor ou funcionário de uma corporação, seja lá quem for você, um consultor, alguém está te dando feedback o tempo todo. E é super importante estar com a escuta aberta para isso, para você compor aí uns 20% da sua aprendizagem que tem que ver com os ajustes que você faz ao longo da sua trajetória quando você recebe esses feedbacks. E por último, mas não menos importante, a educação formal, né? Fazer um curso, participar de uma palestra, de algum momento formal, ler um livro, isso corresponde aí a 10% do que a gente aprende. E foi até engraçado que, já dando aula uma vez, me falaram, já que é só 10%, então a gente não precisa, né? Vamos ficar com os outros 90% que já está bom. E isso não é verdade. Na verdade, a educação formal, ela é responsável por ampliar os seus horizontes, né? Por tornar consciente aquilo que antes você faria por intuição ou por tentativa e erro. Então, é uma base fundamental para o crescimento você ir ampliando o seu repertório de conhecimentos e transformando esse repertório no horizonte que você consegue enxergar e como que você consegue planejar e levar adiante o seu desenvolvimento real na prática. Então, super fundamental, e quando a gente pensa em um bom plano de desenvolvimento, ele tem que contemplar aí essas 3 dimensões, ok? Bom, eu tenho esse modelo que quem participou do Hyper Missão 1 já deu uma vislumbrada, a gente falou um pouquinho desse modelo. Esse modelo, gente, ele é um resumo de um plano de desenvolvimento em uma página. É óbvio que para chegar nesse resumo tem muito trabalho envolvido e tem um processo de reflexão, não é mero preenchimento desse template que vai te ajudar. Aqui vai um resumão, mas tem um processo de reflexão que é bem profundo e bem complexo e que requer um investimento de tempo e até de conversas com outros interlocutores para que esse negócio fique bem feito. Então, eu vou abordar com vocês um passo a passo aqui desse template e aí, bloco a bloco, a gente pode ir falando também, fazendo algumas perguntas, tá bom? Então, vamos lá. Bom, para começar, a gente fala desse primeiro bloco aqui. Esse primeiro bloco, ele fala do nosso passado, do que nos trouxe até aqui. É muito importante a gente saber o que foi que nos trouxe até o momento presente, porque essa história, ela fala sobre nós, ela fala sobre quais as fortalezas que a gente desenvolveu, quais as competências que a gente desenvolveu, que experiências a gente consegue já contar a nosso próprio respeito, e isso compõe um pedaço de estrada que já está caminhado e que facilita, ou não, às vezes, por isso que é importante a reflexão, o que a gente vai fazer daqui para frente. Então, vamos começar aqui por esse bloquinho que eu chamei de últimos 3 cargos ocupados, mas que pode ser 3 últimas funções ou os 3 últimos períodos aí que a gente trabalhou, né? Então, o que isso quer dizer? Mais do que um preenchimento puro e simples, porque isso não ajuda muito, a ideia dessa reflexão é a gente entender quais foram as grandes experiências que a gente viveu, que conhecimentos a gente adquiriu, que cases a gente pode contar a nosso próprio respeito dentro desse último horizonte de tempo. E aqui é importante a gente prestar atenção em alguns indicadores que nos dão dicas se a gente está indo muito rápido ou se a gente está indo muito devagar. Por exemplo, se os últimos 3 cargos que eu ocupei, e não fiquem chateados com o que eu vou falar, tá? Mas se a gente ficou lá, sei lá, 8 anos em cada cargo, talvez a gente esteja fazendo ciclos muito longos. E isso faça com que a nossa evolução futura precise ser um pouco acelerada, né? Será que a gente está se propondo desafios diferentes nas nossas funções? Será que a gente está se desafiando a fazer coisas mais complexas com a rapidez necessária, não é? Ou será que a gente está caminhando no automático?
é importante a gente trazer essa reflexão à tona para a gente entender se precisa dar uma acelerada nesse crescimento. Por outro lado, a gente pode ter o efeito oposto, que é, putz, nos últimos 3 anos eu fui promovido 4 vezes. Será que eu fechei um ciclo de entregas consistente antes de passar para a próxima função? Será que eu realmente posso dizer que eu lidei com as dificuldades dessa posição? Será que eu realmente lidei com os grandes desafios e complexidades disso que eu estava fazendo? Ou será que eu cumpri o ciclo básico de cada função e depois já passei adiante? Isso também é uma reflexão importante, porque tem um peso a gente poder fazer entregas consistentes em cada momento da nossa carreira. Então, são reflexões que eu traria aí para a gente prestar atenção, né? Não tem certo nem errado, não tem receita de bolo, mas são questões importantes para a gente poder, enfim, refletir quando a gente fala de desenvolvimento. Na sequência, a gente fala um pouco de formação acadêmica, que tem o mesmo objetivo, ou seja, a gente fazer uma reflexão sobre quanto que a gente está usando daqueles 10% do aprendizado formal para ampliar os nossos horizontes ao longo do tempo. Então, eu, particularmente, eu nunca paro de estudar. Todo ano eu tenho ou um curso mais longo, ou palestras, cursos, visitas a outras empresas. Acho que o investimento no aprendizado formal, ele é fundamental para que a gente possa realmente estar sempre se renovando em termos de conceitos, de ideias e de coisas, inovações que possam estar surgindo no mercado. Não dá para ficar para trás. E ainda mais hoje em dia, que o mundo está avançando numa velocidade tal, e agora com essa era de inovação digital, não dá para ficar para trás, né? Então, a gente tem que estar ligado nos temas, e não só no tema que a gente trabalha. É muito importante, eu sempre falo sobre isso. Não adianta assim, eu sou profissional de finanças, então eu fui lá e fiz uma pós em administração financeira avançada, ou fiz uma pós em economia, fiz um mestrado, um doutorado no tema que eu atuo. É muito importante a gente ir trabalhando uma ampliação de visão e de repertório, porque o bom profissional é aquele que consegue fazer conexões rápidas e fáceis entre o seu tema de atuação e os outros temas da administração de negócios, de mercado, movimentos econômicos, sociais, políticos, antropológicos, porque isso tudo tem um impacto enorme e fundamental naquilo que a gente está fazendo. Essa reflexão, ela traz para nós um caminho que a gente já percorreu e nos dá uma ideia de quão próximo ou quão distante a gente pode estar dos nossos objetivos. Tá? Então, eu acho que essa é uma reflexão primeira, que não é simplesmente preencher esses 2 quadradinhos aqui, porque isso leva 10, 15 minutos. Acho que essa é uma reflexão maior, que a gente tem que parar, e muitas vezes ter um interlocutor para falar dessas histórias é fundamental para a gente poder entender que melhoras a gente pode trazer em relação a isso. E para fechar esse primeiro bloco, eu quero falar um pouco sobre mobilidade e preferências, porque a mobilidade ela é parte importante do nosso potencial para ocupar determinadas posições nos lugares onde a gente está. Então, eu sempre uso um exemplo de uma pessoa que eu conheci, e que eu não estou criticando, mas é só um alerta. Uma pessoa muito competente, muito inteligente, que queria muito ser líder de centros de serviços compartilhados. Mas onde é que essas coisas estão no mundo? Estão aqui no Brasil, estão em Curitiba, basicamente, e no mundo como um todo estão provavelmente na Bulgária, na Índia, enfim. E aí, como é que faz se a pessoa quer ser head de um centro de serviços compartilhados, mas não quer morar nem em Curitiba, nem na Bulgária, nem na Índia, nem em... Então, assim, não dá, né? Não dá, é incompatível. Algumas carreiras, elas vão requerer que a gente esteja presente onde elas precisam da gente.
Então, é importantíssimo a gente fazer essa reflexão sobre mobilidade e onde é que a gente pode estar para chegar nos nossos objetivos. Tá? Por último, pessoal, para a gente fechar esse primeiro bloco de apresentação, a gente tem que refletir sobre como é que a gente foi avaliado nos últimos tempos. E aqui, se você é funcionário de uma empresa, você pode resgatar suas 3 últimas avaliações, pode bater um papo com o seu gestor, mas é importante olhar aí os últimos 3, 4 anos para entender como é que você se saiu. Se você é um empreendedor, é importante olhar as pesquisas de satisfação dos clientes, dos próprios funcionários da sua empresa. Isso vai te dar dicas importantes aí de onde é que você está e para onde que você tem que caminhar, tá bom? Então, Daniel, esse era o nosso primeiro bloco aqui e queria ver se a gente tem perguntas e como é que a gente avança. Pessoal? Rodrigo? Fernando, você está conseguindo ver a pergunta? Agora estou. Eu abri aqui o chat, então a gente tem uma pergunta. Vamos ver se eu compreendi bem. A pergunta é se ciclos de 4 anos podem ser curtos e de 8 longos, mas atualmente vários profissionais seguem somente por 2 anos. É isso? Essa é uma pergunta, na mesma função. Ok. Existe um ciclo ideal, aí o Gederson complementando. Então, pessoal, vamos lá. Não existe uma receita de bolo, ok? É claro que para cada momento de carreira, a gente vai ter ciclos diferentes. Então, vamos lá, eu vou dar um horizonte de tempo que eu não gostaria que vocês tomassem isso como uma medida ideal, assim, se eu já fiquei esse tempo, então tudo bem. Eu acho que tem a ver com ciclos de entregas e de aprendizagem. As pessoas têm velocidades diferentes e é importante a gente saber qual é a nossa velocidade, sem ficar se comparando com quem é mais rápido ou quem é mais devagar, mas deixa eu dar uma ideia de tempo. Então, assim, normalmente nas funções de analistas, a gente tem ciclos anuais, né? Então, anuais ou de 2 anos, eu acho que são bons ciclos para quem está nas funções de analistas, até chegar na função de especialista. Um bom especialista ficaria 2 a 3 anos na função, para você dizer que o cara realmente entrou em profundidade, conseguiu passar pelos percalços da função, vamos dizer assim, enfrentou situações adversas, projetos diferentes e tudo mais. Os ciclos gerenciais, a gente pode falar aí num tempo entre 2 e 4 anos, depende da gerência, claro, depende dos temas. Você vai ter áreas que requerem tempos mais longos. Normalmente, a área jurídica, por exemplo, é uma área que requer um tempo mais alongado para esses ciclos, mas a gente tem mais ou menos esses tempos. E aí, quando você fala de gerência sêniors, a gente pode falar aí de 4 a 5 anos, e uma diretoria por aí também, 5 anos, acho que é um bom tempo. Tem uma pergunta aqui, né? Empresas mais engessadas ou conservadoras, talvez não existam tantos cargos para subir. Então, e aí o que fazer, né? Mudar de empresa? Gente, mudar de empresa não é a única saída para a gente poder aumentar a complexidade da nossa atuação, ok? Mudar de empresa é uma alternativa, mas ela não é a única. Então, às vezes, na empresa, quando você gosta muito da empresa onde você está, se identifica com os propósitos e tudo mais, é importante você encontrar outras alternativas, porque não é o nome do cargo que define como é que você está se desenvolvendo, né? Por outro lado. Então, muitas vezes, você está naquele cargo, mas você consegue capitanear um tipo de projeto que abraça outras funções da empresa, ou que
te faz ser interlocutor de um outro nível organizacional, acima do seu, provavelmente. Então, esse tipo de projeto, ele pode te ajudar. Agora, deixa eu já colocar aqui uma coisa com bastante clareza, para a gente não brincar de eu me engano que estou me desenvolvendo, os outros se enganam, fingem que estão acreditando em mim, porque isso não funciona. Não é, por exemplo, eu estou capitaneando um projeto que só tem diretor na mesa decisória do projeto, mas o meu papel é montar o cronograma e cobrar as atividades. Isso não te coloca no mesmo nível de complexidade das outras pessoas. É muito importante entender qual é o nível de interlocução, de tomada de decisão e de gestão de recursos que você vai ter e se isso está comparável com os outros níveis organizacionais que você está liderando ou coordenando, para que você sinta que realmente tem um avanço na forma como você está trabalhando os seus temas, ok? Faz sentido para vocês? Tá bom? Então, assim, às vezes a gente fala assim, vou participar das reuniões de diretoria. Legal, mas se você entrar lá só como ouvinte, isso pode até te ajudar, porque você está ouvindo a interlocução dos outros. Mas você vai até essa reunião de diretoria fazer o quê? Você leva os dados do Excel e as pessoas discutem e decidem, ou você participa da discussão, você influencia a tomada de decisão, você decide junto os rumos que a empresa está tomando. É totalmente diferente o papel que você está desempenhando. Então, você não precisa sair da empresa, para resumir, você pode arrumar outras formas de se desafiar para ir ficando pronto para um outro cargo, mas você precisa estar se desafiando de verdade e não pro forma. Legal? Aí tem aqui, né? E lembrando que você só chega no próximo nível quando já é reconhecido pelos pares. Perfeito. Na verdade, você só se senta num determinado nível de tomada de decisão quando esse nível te admite tomando decisões junto com ele, né? Então, mesmo que você seja formalmente promovido, se a mesa não te aceita, você acaba sendo excluído da mesa com o tempo. Tá bom? O que mais, pessoal, sobre Vamos dar sequência, porque senão fica... Show. Tá Aí bom. depois eu vou separar aqui as próximas perguntas e no próximo bloco eu te passo. Combinado. Então, eu vou fechar o chat para eu não me desconcentrar, depois eu abro de novo, tá bom? Tá. Então, vamos lá, pessoal. Bom, então, feita esta reflexão e trazidos à tona esses pontos todos que a gente comentou, é hora da gente falar, bom, tá bom, e daqui para frente, para onde que eu vou? Espera aí só um pouquinho, pessoal, que eu... É isso. Então, por que a gente fala tanto de autoconhecimento para falar dos próximos passos? Porque a gente tem uma confusão muito forte no mercado sobre o que é propósito e o que é objetivo, e eu queria esclarecer um pouco para vocês. Quando é que a gente está falando do nosso propósito e quando que a gente está simplesmente desenhando um objetivo sobre o qual a gente precisa trabalhar? Pessoal, então assim, vamos lá, é muito simples. Propósito é o que você entrega para outras pessoas. O seu propósito nunca está autocentrado, ok? O seu propósito não é ser promovido a diretor, por exemplo. O seu propósito é o que você vai entregar para o outro, para o mundo, é quem está à sua volta vai se beneficiar do que você está entregando ou do que você está fazendo. Isso é propósito. E, de verdade, eu sou muito prática. Eu acho que, em termos de desenvolvimento, a gente tem que ser prático. Se você ainda não descobriu qual é o seu propósito de vida, não perca seu tempo muito, assim. Não fique queimando o cérebro com isso o tempo todo, porque não vale a pena. Estabeleça seus objetivos, suas metas, trabalhe por elas, e o propósito vai surgir ao longo de uma vida, ok? E a gente, às vezes, muda de propósito ao longo da vida também. Então, assim... Nada de ficar um ano pirando sobre propósito para depois fazer plano de desenvolvimento, porque você vai ficar atrasado um ano. Então, se você já sabe, que ótimo.
Se você não sabe, você vai pensando, mas já vai agindo e já vai se desenvolvendo na direção dos seus objetivos. Mas o propósito, quando ele está claro, ele ajuda a gente a traduzir as nossas intenções atuais e também as nossas intenções futuras, ok? Bom, como é que a gente traduz propósito em objetivos e metas? Porque também tem as pessoas que não sabem qual é o propósito, mas tem aquelas que sabem, mas não conseguem pôr o propósito para marchar, porque elas têm tantas ideias etéreas e não conseguem aterrissar isso para isso se realizar. Também não é legal. Então, acho que aqui a gente precisa traduzir isso em objetivos e metas. Como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que entender quais são as experiências que compõem a história que a gente quer contar sobre a gente mesmo. Então, como é que a gente fala dessas experiências? Que experiências a gente tem que viver para poder chegar lá, para poder chegar no nosso propósito e nos nossos objetivos? Que cases e resultados eu preciso construir? Então, eu vou ser bom no quê? Eu vou ser referência de quê? Que outras relações eu preciso construir? Isso é um ponto que normalmente a gente esquece quando a gente vai desenhar um plano de desenvolvimento. A gente foca muitas vezes num objetivo que é técnico, num objetivo que é mensurável até, mas a gente esquece de falar de quais são as relações que a gente tem que construir para poder passar para a próxima etapa de complexidade. Então, eu vou dar alguns exemplos sobre isso. Por exemplo, se eu hoje estou numa posição de gerente sênior executiva de desenvolvimento de pessoas, pensar que eu quero ser uma diretora de RH, existem uma série de relações que eu preciso construir, que hoje eu talvez ainda não tenha, e que eu não posso negligenciar no meu plano de desenvolvimento. Exemplo, relações sindicais. Não adianta eu querer ser diretora de RH do McDonald's sem falar com o sindicato, por exemplo. Eu tenho que estabelecer relações com empresas de tecnologia de recursos humanos, com empresas de benefícios de recursos humanos e com empresas de varejo como um todo, com as quais eu vou me relacionar e fazer parcerias ou entender que são os meus concorrentes. Então, essas relações, elas precisam fazer parte do plano de desenvolvimento. E quem é que vai crescer pelas suas mãos? Ninguém cresce sem formar sucessores, e isso é uma demanda cada vez mais forte e mais pesada, ok? Então, assim, entender que a gente cresce quando a gente faz outras pessoas crescerem junto com a gente é fundamental para um bom plano de desenvolvimento, ok? Bom, então isso vai nos ajudar a desenhar aqui, a aterrissar aquele longo prazo que fala das nossas intenções de futuro nos nossos objetivos de curto prazo e de médio prazo. E aí a gente precisa entender o que é que a gente vai entregar esse ano, nos próximos 2 a 3 anos. Eu não olharia um horizonte muito mais longo do que isso em detalhes, porque muda muito. Em detalhes, a gente pode falar de 12 meses, no máximo 24, e depois a gente constrói maiores marcos, vamos dizer assim, grandes marcos que a gente quer atingir aí nos próximos anos, tá bom? Gente, eu sei que isso aqui pode parecer óbvio, mas eu atendo muitas pessoas com planos de desenvolvimento que querem discutir se esses planos estão bons ou não, e chegam para mim com objetivos assim muito etéreos ou muito difíceis da gente entender se eles foram ou vão ser mesmo atingidos ou não. Então, lembrar que os nossos objetivos do 1 ano, eles têm que estar no formato SMART, é fundamental quando a gente fala de desenvolvimento. Então, tenho que ter um objetivo muito específico, ou objetivos muito específicos. Preciso falar um novo idioma, inglês, mandarim, não sei, aí fica com vocês. Vou dar um exemplo desse, porque esse é um objetivo que permite muito a gente falar, bom, eu quero falar mandarim em 2 anos, eu preciso que os meus interlocutores chineses entendam o que eu estou dizendo e eu quero entender os comentários que eles fazem na mesa de negociação, quando eles mudam do inglês para o mandarim, com quem que eu vou aprender, quantas horas por semana eu vou estudar. Gente, isso é o mínimo para a gente ter um objetivo bem estabelecido.
Vou dar um exemplo comportamental, porque normalmente fica fácil quando é idiomas ou quando é um aprendizado técnico, mas quando a gente vai falar de objetivos, por exemplo, quero me tornar um bom líder. Ah, que ótimo. Então, o que eu quero? Eu quero aprender a lidar com pessoas difíceis e reativas. Nos próximos 6 meses, eu quero estar liderando pessoas difíceis com mais conforto do que eu estou hoje, e eu quero entender que elas estão crescendo e conseguindo interagir melhor com o meu modelo de liderança, e tem que ser específico desse jeito. Tá? Isso é um bom plano de desenvolvimento. Além disso, eu preciso ter uma medida. Como é que eu vou saber se eu consegui ou não atingir o que eu estou querendo? Então, eu vou fazer prova de mandarim, quanto eu tenho que tirar nessa prova, que tipo de proficiência eu quero ter nesse idioma, se for lidar com pessoas difíceis, quais são as pessoas difíceis que eu quero estar conseguindo lidar daqui a 6 meses, 1 ano, enfim, ou eu vou liderar projetos multifuncionais, em quanto tempo, em quais multifunções, de quais multifunções eu estou falando. Se a gente não põe essa listinha, rápido a gente esquece do que a gente está falando. Preciso falar de coisas possíveis, e porque se a gente coloca coisas inalcançáveis, a gente se frustra. Realistas. Realistas, normalmente a gente sabe se a gente está sendo realista quando a gente envolve outros interlocutores e eles jogam o nosso jogo, que eles topam entrar no nosso jogo, porque senão significa que a gente não está sendo realista, tá? E em que medida de tempo que eu vou trabalhar essas questões? Bom, pessoal, isso nos ajudou a estabelecer aí os nossos objetivos, e aí para isso é importante a gente fazer uma análise de quais são as coisas que a gente tem de bom, o que nos fortalece nessa jornada e o que a gente precisa prestar atenção. Eu gosto muito de falar do foco nos pontos fortes. Pessoal, é o seguinte, a gente cresce mais pelo que a gente tem de bom, pelas características bacanas que a gente tem, do que por tentar cobrir os nossos gaps. Vamos falar um pouquinho dessas duas questões, então. Bom, conhecer os seus pontos fortes é fundamental para você traçar um bom plano de desenvolvimento, porque é neles que você vai focar, né? Então, se você é um bom estrategista, você começa por aí, né? Pelo que você... Então, perguntas que ajudam a gente a reconhecer os nossos pontos fortes. Pelo que você é reconhecido? Quando você ouve as pessoas falando bem de você, elas falam o quê? Né? Você se tornou referência por quais características? Por ser muito organizado, por ser um articulador de relações, por ser um bom gestor de projetos. O que você é chamado a contribuir quando alguém te busca? Né? As pessoas pedem a sua ajuda em quais situações de vida ou de trabalho? Né? E a sua presença facilita que tipo de eventos? E eu não estou falando de eventos sociais, mas estou falando de fenômenos organizacionais. Quando você está presente, o que acontece melhor do que quando você está ausente? Essas questões ajudam você a identificar quem você é, no que você é bom, e como você pode aproveitar isso para alavancar o seu crescimento daqui para frente. Tá? É muito importante. Vou deixar aqui uma dica para vocês, não sei se vocês conhecem, muita gente conhece esse livro, mas surpreendentemente muita gente ainda não conhece, então queria falar um pouquinho sobre o Descubra os Seus Pontos Fortes. Esse livro, pessoal, ele é um livro que não é muito caro, ele é bem bacana. O Descubra Seus Pontos Fortes, ele traz uma série de competências com as quais você pode se identificar e entender quais são as suas melhores competências e quais aquelas que você não é tão bom. E o que é interessante desse livro? Quando você compra esse livro, dentro dele vem um códigozinho para você fazer um assessment pela internet. É legal porque você tem 2 tipos de assessment que você pode fazer. Um que é grátis, que ele vai te dar aí as suas 5 competências mais fortes, e você lendo isso, você consegue trabalhar a partir delas. Mas se você pagar um preço, que eu não vou lembrar agora quanto que é, eu sei que eu paguei o meu, mas já faz uns anos, mas não é caro não. Você consegue um relatório completo, um ranking completo de todas as competências do livro. E aí você fica sabendo quais são os seus pontos mais fortes
mas também fala sobre quais são as suas deficiências, né? Então, ajuda você a entender aí onde é que você está localizado em termos dessas competências, tá bom? Então, vou deixar essa dica aí com vocês, acho bem interessante. Bom, além disso, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, e aí essa é uma reflexão que eu gosto bastante de fazer quando a gente fala de pontos fortes e oportunidades de desenvolvimento, que é o que é a diferença entre fracasso e aprendizado. Pessoal, porque o processo de desenvolvimento, ele depende muito de como é que você acredita que é o seu processo de aprendizagem ao longo da sua vida. Eu não sei se vocês conhecem, eu vou falar daqui a pouco de mais uma dica de leitura, que é o livro Mindset. Muita gente já está lendo esse livro, se vocês não conhecem, recomendo bastante. Mas existem dois tipos de crenças sobre a nossa forma de aprender. O primeiro é um mindset que eles chamam de fixo. O que isso significa? É aquela pessoa que acredita que nasce com alguns dons e com outras áreas da vida que ela nem tem tantos dons assim. E que isso determina de uma maneira meio fixa a sua capacidade de ser bem-sucedido ou não em determinadas áreas da vida. Mas existe um outro mindset, que é o chamado mindset de crescimento, que demonstra que se você fizer um esforço, se você trabalhar as suas competências, você consegue ampliar a sua capacidade em diversas áreas da vida, diversas mesmo. Em liderança, nos esportes, nos idiomas. Então, quando eu ouço alguém dizendo assim, inglês não é para mim, falo, opa, aqui tem uma pessoa de mindset fixo. O que isso determina? Isso determina que a pessoa tenta fazer um negócio, não consegue, ela não enxerga como um aprendizado, ela enxerga como um fracasso. Se desmotiva, deixa aquilo para lá e vai fazer outra coisa. Mas as pessoas que têm um mindset mais de crescimento, elas encaram aquilo como um desafio e falam, não, eu vou conseguir fazer esse troço funcionar. E de tanto trabalhar aquilo, elas realmente conseguem e avançam muito. Então, fica aqui uma provocação para vocês fazerem uma autorreflexão de como é que vocês lidam com fracassos ou com aprendizados. Né? As pessoas que têm um mindset mais de crescimento dificilmente se sentem fracassadas. Não significa que não se frustrem ou não fiquem chateadas quando alguma coisa dá errado. Né? Quando alguma coisa dá errado, todo mundo fica chateado. Mas, ao invés de permanecer chateado, encara aquilo como um desafio, como um processo de aquisição de conhecimento, bola para frente, e começa de novo, e encara desafios cada vez maiores. E com isso, o potencial vai se ampliando de uma forma que não tem limites, tá bom? Outra pergunta que ajuda a gente a entender como é que a gente trabalha as nossas crenças é essa aqui. Quando é que você se sente inteligente? É quando alguém te elogia ou é quando você está de frente para um desafio difícil que você não sabe nem por onde começar? Porque é esse desafio que vai fazer você sair de onde você está e vai te levar para o próximo patamar, ok? E aí, a pergunta final é se o seu mindset é de crescimento ou é fixo. E fica aqui uma dica de leitura. É um livro que está em todas as livrarias, bem simples de achar, também não é caro e é um livro bem interessante de ler, tá? Bom, além de você trabalhar os seus pontos fortes, é muito importante a gente falar dos nossos pontos de melhoria. Então, quais é que são os seus stallers, que a gente chama, né? O que está te limitando no seu crescimento? Então, não é ficar focando o tempo todo nas suas dificuldades ou nos seus pontos de desenvolvimento, mas entender quais são aqueles pontos que, se você não trabalhar, eles vão te prejudicar seriamente, eles vão impedir que você continue o seu caminho de crescimento. Então, essa é uma pergunta muito importante de se fazer. O que pode estar te limitando? Né? Você age como protagonista em relação às suas oportunidades? Ou você vai deixando para lá e a culpa é sempre ou do ambiente, ou da equipe que não é legal? Enfim, como é que você lida com as questões que aparecem ao longo da sua jornada? Né? Ou você é aquela pessoa que puxa para si e que diz assim, opa, não está legal a minha equipe, acho que eu não estou sendo um bom líder, deixa eu ver como é que eu trabalho esse negócio aqui. Né? Então, acho que
Ser protagonista é muito importante. Você busca feedbacks honestos ou você prefere ser elogiado, né? As pessoas que mais crescem, pessoal, são aquelas pessoas que quando recebem um monte de elogios do seu próprio chefe ou dos seus clientes, falam assim, legal, super bacana, muito obrigada pelo reconhecimento, mas no que eu posso ser melhor? Isso é a pergunta. Se você tiver a coragem, a abertura para ouvir a resposta, são essas as coisas que vão fazer você avançar para o próximo patamar de desenvolvimento. Tá? E por último, você usa mentores para te ajudar no seu desenvolvimento? Porque, gente, de verdade, a autoanálise é muito difícil. Né? A gente desenvolve ao longo da vida, a gente amadurece, adquire autoconhecimento, mas usar mentores é fundamental para você acelerar o seu processo de crescimento. Escolher um mentor ou dois, ou vários mentores que você vai trocando e expondo as suas qualidades e as suas questões. E pessoas que vão te acelerar, contando caminhos, dividindo experiências, é fundamental. Então, eu não deixaria de colocar no meu plano de desenvolvimento quem são os meus mentores em determinados temas e que tipo de interlocução eu espero ter com eles para poder avançar, tá bom? Bom, pessoal, então aqui a gente fecha esse segundo bloco de reflexão, que é falar de objetivos, pontos fortes e pontos de desenvolvimento. E aí eu queria ouvir um pouquinho se vocês têm algumas perguntas para a gente falar efetivamente do desenho das nossas ações de desenvolvimento. Então vamos lá, Fernanda. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vão deixando aí. Eu vou pegar aqui as últimas dúvidas que ficaram faltando. Ok? O Jaderson perguntou: toda e qualquer formação acadêmica vale a pena? Devo focar em um currículo bonito ou fazer o que mais me identifico, independentemente da minha posição atual? Opa! Pergunta de $1 milhão. Vamos lá. O que você precisa buscar como formação acadêmica? Conhecimentos sempre complementares. Então, assim, se você, exemplo, tá? Se você se formou em engenharia, né? E agora você está atuando como gestor de uma companhia, é muito importante que as suas próximas formações foquem numa visão mais ampla do negócio e não tão técnica. Então, você vai desenvolver aí uma formação acadêmica complementar. Você vai focar na gestão de negócios, na gestão financeira, na gestão de pessoas. Depois, você vai focar nos segmentos de atuação onde você quer estar. Então, você tem que ir buscando os conhecimentos que vão complementando e ampliando a sua visão. Se você estudar sempre aquilo que você gosta e sempre focado num único tema, a sua amplitude de repertório vai continuar limitada. Não sei se era essa a pergunta, se eu respondi bem. Boa, acho que Jaderson se achou aí que respondeu, avisa, mas eu acho que foi uma boa resposta. Ok. Heron perguntou: os objetivos SMART são aplicados apenas para o prazo de até 12 meses? Não, de jeito nenhum. A gente tem que ser smart na vida, né? Mas é claro que o smart nos 12 meses, porque o que acontece? Você desenvolver um objetivo smart e dá trabalho, né? Então, por que eu falei primeiro dos 12 meses? Porque num horizonte de 12 meses, o seu planejamento de um ano passa muito rápido. Se você não for smart, você perde tempo e quando você percebeu, o ano passou e você não cumpriu o que você queria. Agora, quando você pensa em 2 a 3 anos, eu já trabalharia mais com grandes marcos, né? Para você não perder tempo de fazer um plano em atividades semanais, por exemplo, para 3 anos, porque você vai ter que fazer ajustes de rota em 2 a 3 anos. Por que isso? Porque o nosso desenvolvimento ele não é linear. Tem coisas que a gente aprende mais rápido, tem coisas que a gente aprende um pouco mais devagar, que requerem mais investimento nosso. Isso varia de pessoa para pessoa. Então, eu investiria no Smart nos 12 meses, mas não deixaria de ter marcos Smart para 2 a 3 anos, pelo menos. E tem mais uma dúvida aqui do Rodrigo. Uhum.
A única questão que eu não estou concordando é com a timeline de curto, médio e longo prazos. Eu espero estar profissionalmente ativo até os 70, 75 anos, são mais 35 anos de carreira. Eu trabalho meu PDI com 3, 5 e 10 anos respectivamente, está errado? De jeito nenhum. Na verdade, Rodrigo, em todos, né? O horizonte de longo prazo, ele depende muito do quanto você consegue enxergar da sua vida, né? A gente fala de até 3, eu coloquei aqui esse exemplo de até 3 anos, e aí até faço aqui um parênteses, porque esse é um modelo que, por exemplo, para a indústria de varejo faz muito mais sentido, porque é uma indústria que está focada mais no curto prazo, né? Você não vai conhecer grandes indústrias de varejo com planos de 20 anos, muito raro, né? Ele até tem uma visão de longo prazo, mas o plano mesmo de execução é 2 a 3 anos. Agora, lógico, eu já trabalhei numa empresa de papel e celulose, por exemplo, que em 2009 a gente estava discutindo 2024. E os nossos planos de desenvolvimento tinham que contemplar uma visão, obviamente, mais alongada. Então, não está errado. O que eu costumo falar é que se você não tem uma visão de futuro tão larga assim, só não se preocupa, só não fica pirado. Mas se você tem, poxa, manda ver, a ideia é essa mesmo. Quanto mais longe você conseguir enxergar, que ótimo. O que você precisa é ter a flexibilidade de ir revisando essa visão, porque o mundo muda. E, às vezes, o que você estava enfocando deixa de ser relevante para o contexto, e se você não mudar o seu curso de desenvolvimento, você pode se tornar obsoleto durante o caminho. Então, é só um ponto de atenção, ficar ligado nos movimentos de mercado. Mas não está errado, não. E mais uma última pergunta aqui. O Pércio perguntou: qual a melhor forma de encontrar um mentor e convidá-lo para te ajudar? Opa! Não vale responder, paga a mentoria, hein? Mas essa é uma dúvida muito frequente. Muita gente me pergunta como achar um mentor. E realmente não é tão simples quanto pode parecer, né? Não, não é. Não é tão simples e não vai ter uma receita de bolo, tá? A ideia do networking é muito importante, né? Então, assim, o mentor, ele nem sempre vai ser tão óbvio, com certeza. É importante conversar com as pessoas que você conhece sobre os seus objetivos e as pessoas muitas vezes vão fazer referência, nossa, conheço um cara que é referência nesse tema. Então, acho que essa é uma das coisas que você pode levar em consideração. Se você está buscando se desenvolver num determinado tema, é importante você buscar uma pessoa que seja referência nesse tema e que possa realmente te dar caminhos que, com certeza, ele já errou e acertou naquele tema bastante, então ele vai poder compartilhar experiências relevantes contigo, né? Então, essa é uma das questões, buscar referências no tema que você está buscando se desenvolver. A outra questão que eu particularmente gosto, não é todo mundo que age assim, mas eu recomendo fortemente, é você buscar mentores que tenham tipos, não é para complexizar muito isso, mas que tenham tipos de personalidade complementares às suas, né? Ou visões de negócios complementares às suas. Porque se você tiver um mentor que pensa muito parecido com você, a chance dele te fazer provocações que te levam a pensar diferente ou a enxergar coisas que você não está vendo é menor. Se você tem um mentor que pensa diferente de você, que enxerga ou que tem facilidade de ver coisas que você não tem, ele vai te ajudar mais, né? Ele vai te fazer provocações importantes. Então, se eu pudesse deixar aí pelo menos 2 coisas que eu buscaria, eu particularmente, num mentor para mim, primeiro que fosse uma pessoa complementar ao meu estilo e ao meu tipo de pensamento. Então, se você é um bom estrategista, procura um cara que é um bom executor e vice-versa, certo? Se você é um cara bom de vendas e marketing, talvez um bom financeiro. E por aí vai.
Agora, do ponto de vista técnico, uma referência no assunto técnico que você está, ou na liderança que você está buscando desenvolver, é uma boa dica. Então vamos seguir aí para a última parte, que já daqui a pouco está passando nosso tempo. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, o último bloco que a gente tem é falar efetivamente das nossas ações de desenvolvimento dentro do modelo 70-20-10. E aí agora é que vem o grande desafio. Dado que eu já me estudei para caramba, já entendi onde eu quero chegar, já fiz meus objetivos, como é que eu então faço um plano que me dê o direcionamento bacana para o que eu quero me desenvolver? Então, vamos lá. Se você não tem o traquejo, nunca parou para desenhar de fato, assim, você, eu tenho um plano de desenvolvimento, mas ele está na minha cabeça. Ou eu tenho, mas ele está em bullets num papel e eu nunca pus ele em detalhes de verdade. Eu começaria num formato mais quadradinho, mais cartesiano mesmo. Não cabe nesse quadradinho aqui, tem que ter um outro lugar onde você registra isso. Aqui, esse quadro é um resumo, né, gente? Acho que já ficou claro isso para vocês. É só para não esquecer mesmo, é para ter tudo em uma página. Mas eu começaria num modelo mais cartesiano do 70-20-10. Foi o que eu fiz para mim. E depois, ao longo do tempo, você vai pegando um traquejo, você bota lá 3, 4 palavras, você já sabe qual é o smart que está embutido ali por trás. Então, assim, vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos de ações que servem como ações de desenvolvimento e outras que não servem, como aquele dos projetos que a gente comentou, né? Então, o que é que eu quero desenvolver? Então, exemplo, eu quero me desenvolver na capacidade de ampliar a minha interlocução, seja dentro da empresa, seja fora da empresa. Eu preciso de um networking que me coloque num outro patamar de desenvolvimento. Claro que não são só as relações que vão te levar para um outro patamar, mas às vezes a gente tem, eu conheço executivos que eu mentoro, inclusive, que têm dificuldade de chamar seus interlocutores para a mesa para tomar decisões em conjunto. Então, tem um caso aí, um exemplo de uma pessoa que adora tomar decisões, mas é uma pessoa muito inteligente, um nível intelectual elevadíssimo, mas tem dificuldade de tomar a decisão junto com os seus interlocutores. Toma decisões sozinho e depois apresenta. Então, o grande ponto do desenvolvimento aí dos 70 é com quais interlocutores eu vou tomar decisões nos próximos meses. E faz a listinha, nome e sobrenome. Em quais reuniões eu vou chamar esses interlocutores para interagir comigo? E bota lá no cronograma. Isso é um bom plano de desenvolvimento, né? Onde no 70 eu digo o que eu vou fazer, com quem e em que horizonte de tempo. Então, eu preciso estabelecer melhores relações com os sindicatos do Brasil. Com quais sindicatos? Com quem que eu vou falar? Quando e como isso vai acontecer? Que pauta eu vou desenvolver com esses caras? Porque se você não puser isso no papel, de novo, a gente volta a ter um plano que é meio fluffy, né? Que é meio capenga. Eu finjo que eu me desenvolvo e os outros fingem que acreditam. Então, eu gosto muito desses planos que dizem com precisão o que eu vou fazer, quando, onde e com quem. Quando eu vou falar do 20%, que são os feedbacks que eu vou ouvir, se você é funcionário de uma empresa, é tranquilo, você pode não só pedir feedbacks e aprofundar os seus feedbacks com o seu chefe, com o seu gestor, com os seus líderes, mas eu acho fundamental pedir feedback para os seus pares, para os seus subordinados, para equipes de outras áreas, para quem recebe o seu trabalho, dos frutos do seu trabalho, eu acho fundamental. A outra coisa é conversar com o seu mentor, por exemplo, trocar ideias sobre seus erros e acertos, entender onde você está indo bem, onde você pode melhorar. E se você é um empreendedor, estabelecer pesquisas de satisfação ou pesquisas com seus principais interlocutores para entender como é que seu negócio está sendo visto e como você, como pessoa, está sendo visto, eu acho fundamental. Pode ser uma pesquisa
online, mas pode ser um bate-papo mesmo. Você pode fazer uma lista. Quem são as pessoas para quem eu vou perguntar como é que a gente está se saindo? Eu acho isso fundamental de constar com nome e periodicidade essas conversas. E, por último, quando você fala do conhecimento formal, é um pouco a pergunta que eu respondi que vocês fizeram: quais são os cursos que eu vou fazer, quando, que investimento que eu vou fazer nisso, e, principalmente, feito o curso, como é que eu vou desdobrar isso na prática do meu dia a dia, porque senão isso vira diversão intelectual, gente. E aí é uma falha grave quando a gente começa a achar que a listagem de cursos que a gente faz é super bacana, você vira uma cabeça, mas na prática você não consegue avançar nas suas práticas de gestão de negócios. Então, isso é bem complexo. Eu acho que é importante, ao fazer um curso, você ter muito bem estabelecido quais são os objetivos que você quer alcançar. Quando você tiver aquele conhecimento em mãos, o que vai ser diferente no seu dia a dia de trabalho. E põe lá os indicadores. Ok, gente? Vou mostrar para vocês um exemplo de um plano de desenvolvimento real, tá? Eu sei que ele é específico, é de uma pessoa que atua, esse aqui é só o último quadradinho, só esse quadradinho aqui de baixo, de um plano de desenvolvimento que eu particularmente discuti e ajudei a pessoa a chegar. Aqui está um resumo. Vocês vão falar, mas aí não está smart. Claro, aqui está só o que cabe no quadradinho. Mas eu posso contar um pouco para vocês dessa história aqui. É um profissional que é um gerente sênior, um gerente executivo de uma empresa. E olha que interessante, no 70 dele, uma das primeiras coisas, a primeira coisa que está colocada aí é formar um sucessor no período de 1 a 2 anos. Já tem sucessores em processo de formação, mas não era um processo consciente, era uma coisa que ia acontecendo assim, meio sem querer. E aí a ideia do plano de desenvolvimento é não, eu quero ser um líder formador de outras lideranças, é importante para esse negócio eu poder deixar um legado de formação de sucessores. E eu diria que é importante para todo mundo, tá? Então, ele botou aí formalmente que ele vai formar um sucessor no período de 1 a 2 anos. Outra coisa é que ele vai consolidar as operações com base na formação de pessoas dentro da operação, ou seja, ele não quer contratar gente de fora em grande número para poder levar as operações dele adiante. Então, uma pessoa que está preocupada com a base e o padrão de formação de gente dentro das suas operações. E aí, aqui, ele colocou uma série de indicadores, tá? Ele tem lá qual é a base em cada cargo que ele quer formar, que tipo de padrão ele quer ver em termos de atendimento ao cliente, de performance de vendas. Então, ele tem números que comprovem se essa formação de pessoas está indo bem ou não. Além disso, ele também está falando aqui consolidar a experiência do cliente com média acima de 67%. Isso é uma pesquisa que eles têm de experiência do cliente. E ele tem um target, e ele está colocando aí um target mais elevado do que aquele que está sendo exigido dele, tá? Então, estou traduzindo para vocês entenderem que ele está se propondo desafios maiores do que o que a empresa está pedindo para ele. E por quê? Porque ele está a fim de crescer, está a fim de ser mais do que ele é hoje. Está colocando aí uma meta de rentabilidade, e isso tem um horizonte de tempo, tem um mercado onde ele precisa conseguir isso, é um mercado que teve aí uma questão de rentabilidade nos últimos anos, então é um desafio importante para ele. Então, isso é um plano que aqui está bem resumido, mas que ele tem uma série de indicadores que vão ajudá-lo a perceber se esses projetos foram ou não bem-sucedidos. Agora, olha que legal. Um dos feedbacks que ele tinha era que ele estava a um horizonte de tempo já um pouco extenso, morando na mesma cidade, cuidando do mesmo número de operações em localidades que são consideradas para o negócio como um todo
como de uma complexidade mais baixa. E esse é um cara que quer ser diretor. Então, uma das coisas que ele se desafiou eu quero ir para um mercado mais sensível, com maior complexidade de atuação. E aí aqui eu não estou expondo por motivos de confidencialidade do que a gente está falando, mas ele tem o tipo de operação. Então, onde é que eu tenho um público que é mais sensível, que quando eu erro na operação, o aperto é maior, né? A fuga de clientes acontece mais rápido. Eu quero trabalhar nesse desafio. Eu quero trabalhar com um público mais exigente, com um mercado que é mais volátil, né? Então, vejam que ele está se propondo a fazer uma coisa aí de maior complexidade. E para falar a verdade para vocês, eu conheço esse profissional, ele já mudou, tá? Ele já não está. Vocês viram que aqui em cima estava operações do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ele já está aqui em São Paulo. Já veio. Então, esse plano já precisa ser revisto e atualizado. E aí, depois ele colocou aqui no 20, ter uma agenda no departamento jurídico para conhecer melhor o que pode ser trabalhado nos diferentes estados de atuação. Ele tem uma série de questões jurídicas dentro da operação e ele está se propondo a entender do jurídico quais são os feedbacks que o jurídico pode dar para ele, para que ele possa ter uma atuação mais assertiva e menos arriscada nas localidades onde ele está atuando. Ou seja, ele está se propondo a ouvir um feedback de uma área que é importante na empresa para ele, para se desenvolver e para ter uma atuação proativa nesse quesito, né? Outra coisa, ele quer entender mais da área de franquias, de resultados financeiros, tanto regionais quanto do mercado como um todo, e também de contratos, que são temas sensíveis para o negócio que ele está atuando. Então, quando ele tiver uma interlocução com essas áreas, em profundidade, e entender quais são os requisitos que essas áreas estão trazendo para ele, e puder trabalhar proativamente com esses requisitos, ele com certeza vai estar atuando num outro patamar de entregas dentro dessa empresa. E por último, ele pegou o 10 e colocou aqui, eu quero participar de palestras e cursos de extensão que tenham foco em varejo, mas que falem especificamente em novos hábitos de consumo e em inovação dentro do ramo de atuação dele. Por que isso? Porque ele não quer ficar para trás. Ele não pode trabalhar com a cabeça de quem está enxergando um consumidor que não é mais o dele. Então, ele está querendo buscar um conhecimento formal sobre isso para poder, ampliar a sua visão de negócios e para ampliar o valor agregado que ele pode trazer na gestão das operações que estão na mão dele. Entendem, gente, como que o plano de desenvolvimento ele vai fechando um tipo de atuação que vai fazer esse profissional ser de um jeito que ele não é hoje e que vai ser um diferencial frente aos outros profissionais que estão nessa mesma empresa. A outra coisa que ele colocou foi ampliar o networking para fora da companhia e construir relações externas à companhia mais coesas. Por que isso? Porque é um cara que hoje, um dos feedbacks que ele tem é que ele está muito voltado para os sucessos da própria empresa e está muito pouco conectado com pares dele em outras empresas no mercado. Então, ele tem uma agenda aqui que é se conectar com pessoas de outras empresas, inclusive de concorrentes, estabelecer um networking, entender benchmarkings dessas outras empresas, tomar conhecimento das melhores práticas que estão no mercado em outras empresas, para ele também se provocar a como é que ele pode depois pensar uma atuação diferenciada dentro da empresa onde ele está. Então, eu queria deixar esse exemplo aí como uma provocação de como é que a gente está pensando o nosso desempenho. E aí eu fico aberta a ouvir as perguntas de vocês. Então, vamos lá, gente. Primeiro, Fernanda, muito obrigado pela apresentação. Acho que todo mundo aqui gostou. Pô, sensacional. Pena que não conseguimos ter tempo para finalizar isso na HyperXP. Então, vamos lá. Quem tiver
Pergunta, ó, o Percy falou, usar o 70-20-10 é realmente ótimo, pois a maioria das pessoas pensa só em fazer cursos. Com certeza. Então, esse é um problema, tá? Toda vez que você olhar para um plano de desenvolvimento e ele tiver focado só no conhecimento formal, e as pessoas têm essa expectativa, muitas vezes, é, de, vou fazer um curso, depois eu vou ser promovido. Putz, é complicado isso, né? Eu mesma vou dizer para vocês que eu fiz um MBA executivo internacional e respondi uma pesquisa no MBA que eu fiz, onde eles perguntavam assim, depois de 3, 4 anos que a gente saiu do MBA, quem que tinha tido aumento de salário ou tinha sido promovido? E um dos meus questionamentos foi exatamente esse: será que foi o MBA? Provavelmente não. O MBA ajuda a ampliar a visão, mas se você não pegar aquilo e não puser na prática, sinto muito, não tem jeito de você se desenvolver dessa forma. Sessões definidas, Fernanda foi incrível. Obrigada. Bom, pessoal, então, se vocês tiverem mais dúvidas, mais questões, alguma observação que vocês queiram trazer aí para a gente, fiquem à vontade. Se alguém quiser falar na câmera também, a chance agora. Estamos chegando aqui no finalzinho, né? Mas ainda temos tempo para algumas dúvidas. E, Fernanda, tem um ponto interessante que algumas pessoas tocaram aí, que realmente as pessoas ainda têm essa questão de acreditar cegamente em diploma, né? O cara, eu vejo muito isso em curso online. O cara às vezes quer fazer curso online só para pegar um diploma ali, um certificado, que eu falo até que certificado é o primo bastardo do diploma. E as pessoas acham que isso é suficiente para ser promovido, né? Mas como que as empresas veem essa dualidade entre diploma, só o título, e de fato o conhecimento que a pessoa adquiriu? Ok. Gente, essa é uma questão complexa, né? Não é uma questão muito simples. Então, vamos lá. Eu vou dividir isso em etapas, e aí, obviamente, a gente precisa prestar atenção o que a gente está ouvindo, em que contexto, porque senão a gente começa a usar exemplos do contexto errado para defender posições complicadas, né? Então, vamos lá. Quando, por exemplo, eu atuo aqui no McDonald's. Aqui no McDonald's, a massa das pessoas trabalha dentro dos nossos restaurantes. É importante que um cara ou uma mulher estejam à frente dos nossos restaurantes. São mini negócios complexos, com faturamentos altos, com número de funcionários altos, com uma complexidade de gestão que equivale a um mini negócio, a um negócio às vezes não tão mini, inclusive, né? Eu tenho restaurantes com faturamento superior a 1 milhão por mês. Poxa, não dá para eu imaginar uma pessoa à frente de um negócio desse, atendendo a quantidade de clientes que entra num restaurante do McDonald's, sem o cara ter curso superior. Não dá. Então, a gente tem uma exigência para o cara ser gerente de restaurante, ele tem que ter curso superior. Por quê? Porque a gente entende que, independente do curso que ele escolheu, e a gente, obviamente, privilegia os cursos de administração, de tecnologia e etc., poxa, o cara foi levado a um tipo de raciocínio que sai do raciocínio concreto e entra minimamente no raciocínio abstrato. Portanto, é uma pessoa que tem uma capacitação melhor para gerir um negócio como o nosso. Porque eu estou falando de numericamente um número gigantesco de pessoas e não dá para a gente ficar atestando o conhecimento de cada um deles, ok? É contextual. Agora, você dizer para mim, eu vou fazer um MBA porque eu preciso ter um MBA? Poxa, não, né? Assim, o que você vai ganhar com isso? O que você, profissional,
vai ampliar no seu repertório? Eu acho que é muito importante olhar para a questão de formação do ponto de vista de qual é o repertório necessário para você desempenhar bem uma função dentro de um negócio ou de uma empresa. E aí, nem sempre o repertório necessário está necessariamente na academia, né? Vou dar um exemplo que pode parecer besta, mas não é nem um pouco. Eu trabalhei na Alpargatas, por exemplo, e em um determinado momento a gente tinha que formar uma equipe que ia fazer o lançamento da primeira linha de vestuário de Havaianas. E eu fui lá buscar quem seriam os estilistas capazes de desenhar essa linha nova, de produtos que nunca existiram dentro da companhia, e formar uma equipe que tivesse lá modelistas, costureiros, enfim, uma equipe de estilo e vendas para fazer esse negócio funcionar. O cara que eu entrevistei, que se mostrou o cara mais brilhante, mais capaz de entender os atributos da marca, como é que essa marca conversava com a brasilidade, com o Made in Brazil, que eram atributos que a marca fazia questão de manter na linha de vestuário, porque justamente seria o diferencial de Havaianas, era um cara que não tinha curso superior, ele era um artista, e era um cara acima de 50 anos. E se eu fosse buscar um cara acima de 50 anos com curso superior em moda, 50, sei lá, 30, 40 anos atrás, não existia curso superior de moda no Brasil. Então é um contrassenso, entende? Então a gente tem que ponderar muito qual é o... E teve gente dentro da empresa que falou para mim, mas a gente precisa de curso superior, você está propondo um cara que não tem curso superior. Por favor, né? Eu acho que a gente tem que contextualizar do que a gente está falando. Hoje a gente está vivendo uma era de inovação muito forte. Será que para todos esses quesitos de inovação tecnológica, tudo já está na academia? Ou será que tem gente que está desenvolvendo um tipo de conhecimento tecnológico que ainda está nos laboratórios mais experimentais? São perguntas que não têm uma resposta única. Então, quando eu falo de repertório, eu tomaria cuidado com os formalismos excessivos, mas não descartaria que muitas vezes a academia é um bom agente de geração de conhecimento e de repertório. Eu acho que tem um balanço aí para a gente. Se a gente tentar desenhar uma receitinha de bolo, vai ser ruim. Pô, excelente. Então vamos lá, o Pércio falou, exato, vejo profissionais pensando em fazer MBA para se desenvolver, quando na verdade precisa aprender a delegar ou dar feedback. Bom ponto. E o Exato. Heron, vamos encerrar aqui então nossa noite de hoje com a pergunta do Heron. Na hora da escolha do profissional, quanto o nome da instituição pesa? Nossa, isso varia tanto, gente. Eu posso falar por mim, tá? Eu sou um tipo de profissional de recursos humanos, mas existem várias cabeças no mercado, ok? Então, as respostas que eu estou dando, elas valem do meu ponto de vista. Eu preciso lembrar isso, tá? Existe gente com cabeça de todo tipo, ok? Para mim, e eu acredito que para alguns profissionais que hoje estão olhando para o mercado, buscando expertise e também diversidade, eu levo menos em consideração o nome da instituição e mais levo em consideração no momento de uma interação, de uma entrevista, de um bate-papo, o como eu vejo essa pessoa em busca de novos conhecimentos, de não se deixar ficar obsoleta, e vejo mais também a questão da diversidade de formação e de meios onde essas pessoas transitaram. Para mim, é fundamental quando eu penso na formação de um time, porque o profissional ele não chega para trabalhar sozinho, percebem? Então, na formação de um time, eu prefiro ter diversidade de interlocução, diversidade de níveis sociais, de instituições onde as pessoas estudaram e de tipo de pensamento, de crenças e tudo mais, porque a tomada de decisão leva em conta um tipo de público maior
e uma diversidade maior. Imagina você tomando decisões a respeito de consumo com pessoas que saíram todas das mesmas instituições, com o mesmo tipo de formação, com o mesmo tipo de experiência, com o mesmo rol de empresas no currículo. O tipo de tomada de decisão vai ficar um pouco parecido demais para o meu gosto de RH, vamos dizer assim, tá? Eu prefiro ter equipes com algum tipo de diversidade para que as pessoas se desafiem e possam trazer para o contexto de tomada de decisões diferentes perspectivas de mercado, de tipo de gente, de tipo de consumidor e de tipo de pensamento ideológico e de formação. Não sei se era isso que vocês esperavam que eu respondesse. Não, tá ótimo, Fernanda. Então, vamos despedir aqui. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Espero vê-la aí no início de abril, aí na HyperXP Missão 2. Com Ainda não certeza. está Eu queria garantido. deixar aqui, eu já falei de tudo isso que eu pulei, eu queria só deixar os meus contatos, Daniel, Claro. com todo mundo. Queria Uhum, deixar meu celular e o meu e-mail também. Queria tá. me deixar à disposição das pessoas que quiserem ter algum tipo de conversa, de mentoria, enfim, ou de interação. Eu fico à disposição do grupo como um todo. E fazer um comentário de que eu li aí um comentário no chat, que pena que eu não vi isso há 15 anos para trás. Gente, a vida é um aprendizado constante, pega de hoje e bola para frente, vamos para frente, tá bom? Espero também poder estar aí junto com vocês em outras oportunidades. E eu deixei também um link do seu LinkedIn, então quem quiser se conectar a Fernanda no LinkedIn, tá o link aí. Vou passar de novo o link aqui, Legal. beleza? Então, a gente Bacana, está muito obrigada, gente. agradeço. Quem quiser entrar em contato com a Fernanda, tá aí os contatos. Vou encerrar aqui a gravação da aula Legal. e logo vai estar disponibilizada aí no grupo Hyper. Legal, gente, muito obrigada.